Olá! Na aula de hoje eu vou te ensinar a confeccionar esse tipo de nécessaire com um aplique que você pode colocar diversos desenhos aí para fazer uma diferenciação na sua peça. Antes de começar a aula, deixa eu dar alguns recadinhos aqui para vocês. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar todas as medidas e os materiais que eu utilizei para fazer essa peça. Eu também vou colocar o link para minha lista VIP, onde você se inscreve e recebe todas as novidades que estão acontecendo por aqui. Vou deixar também o link da minha loja de materiais de costura, onde você encontra sintético, ferragem, zíper, enfim, tudo aí para te ajudar no dia a dia da costura criativa. Ah, e não esquece de me seguir no meu Instagram, que é o @amanda.zamproni. Lá também eu sempre conto as novidades em primeira mão. É isso aí, vamos para a aula? Eu vou começar aqui a primeira etapa da nécessaire prendendo o detalhe, tá? Esse detalhe que vai na nécessaire inteira. Então, eu cortei aqui no material principal. Esse daqui é um sintético 08 fundo em malha. Esse daqui é o Duna Champagne, tá? Inclusive, tem na minha loja disponível ele. Eu cortei ele na medida de 27 por 40. E essa tirinha que vai ser o acabamento, eu cortei em um outro sintético aqui numa cor verde, para dar um destaque, na medida de 3,5 por 40. Na parte de trás desse sintético, eu vou colocar um pedacinho de fita dupla face, que é para eu conseguir posicionar ali na parte principal, e a hora que eu for para a máquina, ele não sair do lugar, tá? Ficar bem retinho. Então, eu gosto bastante de utilizar a fita dupla face nessa etapa. Eu vou posicionar essa tirinha da beiradinha do material para dentro 6 centímetros. Então, eu gosto de colocar a régua aqui, ó, tá 6 centímetros certinho. Vou vir aqui, vou tirar a película da fita dupla face e já vou posicionar essa tirinha de acabamento. Se você quiser usar uma alça pronta também, fica bem bonito. É que o aplique eu vou fazer aqui no mesmo material, então vai ficar bonitinho, ó. Eu venho só posicionando, como tá com a fita dupla face, já vai ficar certinho no local e não vai sair do lugar enquanto eu estiver costurando. Então, tá aqui colocado a 6 centímetros, eu vou passar uma costurinha em cada lateral aqui. Então, fiz a costura aqui nas duas laterais da tira. Agora, eu vou fazer o aplique. Aqui, nessa daqui, eu fiz o aplique do ursinho, mas você pode colocar aí o desenho que você quiser, um aviãozinho, uma flor, enfim. Eu pego o desenho que eu quero na internet, nesse daqui eu vou colocar um dinossauro. Aí eu imprimo e eu colo em uma cartolina bem grossa para ficar fácil de desenhar. Eu peguei aqui um pedacinho do material, tá? Que eu vou desenhar esse aplique. Aí eu coloco a imagem que eu quero, pode ser coração, urso, enfim, a imagem que você quiser. E aí eu vou desenhar aqui no sintético, na parte de trás do sintético. Desenhei aqui. Agora eu vou vir, eu gosto de utilizar essa tesourinha de precisão e vou recortar aqui no sintético o desenho do dinossauro. Finalizei aqui o recorte do aplique que eu vou colocar. Aqui na parte de trás,
Eu vou colocar um pedacinho de fita dupla face também. Agora eu vou usar a dupla face que é mais larga. Vou colocar aqui um pedacinho para eu poder posicionar aqui na parte principal da necessaire. Então, vamos lá. Eu coloco sempre aqui do lado, né, da tirinha. E aqui eu fiz uma marquinha da altura de 16, que é mais ou menos o tamanho que fica a altura da necessaire, pra gente poder centralizar e ficar bonitinho o posicionamento. Sempre coloca um pouquinho pra cá, porque aqui ainda vai ter a costurinha, tá? Então, você coloca, se você quiser colocar no cantinho, enfim, aí você define a posição que você quer. Aqui, assim que eu definir, eu já tiro a dupla face e colo o dinossauro. Posicionei ele aqui. Para me ajudar aqui no pescocinho, eu também vou colocar um pedacinho de fita dupla face, porque senão ele vai ficar muito solto, a hora que eu for costurar vai atrapalhar. Então, coloquei aqui a da mais fininha, né? E aí, eu vou só descer o pescocinho aqui. Agora, eu vou vir na máquina e vou fazer uma costurinha em toda a volta. Então, uma costurinha bem devagarzinha, vai fazendo um pesponto em toda a volta do desenho. Fiz a costurinha aqui em toda a volta, tem que ser uma costurinha bem delicada e devagar. Aqui eu usei o ponto 3, tá? Como tem bastante curvinha, então é mais fácil usar um ponto menor. Aqui eu já vou posicionar a minha etiqueta. Então, ó, deixa eu mostrar o outro. Aqui eu fiz o ursinho, também do mesmo jeito, costurinha em toda a volta. E agora eu vou posicionar a etiqueta. Eu gosto de posicionar aqui onde tá o detalhe. Mas aí você vê, se quiser colocar embaixo, subir um pouco a imagem, não tem problema. Aqui eu já vou posicionar essa etiqueta aqui, ela é com garrinha. As minhas etiquetas são lá da Grazi Etiquetas, tá? Vocês podem usar o cupom de desconto Amanda, que aí você vai ter um descontinho na compra das suas etiquetas. Ela tem essas etiquetas de metal, tem etiqueta de sintético, enfim, tem de vários materiais para você utilizar aí na sua peça. Essa daqui em especial, ela tem uma garrinha que você encaixa, vem aqui na parte de trás, aí eu coloco o gabarito e abro a perninha. É bem facinho de colocar. Mas se você for colocar uma etiqueta costurada, também essa é a hora de você colocar, tá? Agora a gente já vai para a colocação do forro e do zíper. Aqui eu peguei mais ou menos 30 centímetros de zíper, eu vou destacar ele e eu vou primeiro prender um pedaço em cada lateral. Nessa parte de cima aqui, lembra, dentinho do zíper, eu vou colocar olhando para a peça, para o direito da peça, e primeiro eu vou fazer uma costura bem na beiradinha. E aqui na outra ponta eu vou fazer a mesma coisa. Colocar o zíper com o dentinho para baixo, olhando aqui para o material e para dentro, tá? Com uma costura na beiradinha também.
prendi o zíper aqui nas duas laterais. Agora eu peguei um pedaço de forro, aqui eu tô usando o cetim dublado, mas pode usar tricoline ou até mesmo bagum, camurcinha dublada, enfim, o forro que você preferir. Eu vou colocar ele aqui direito com direito, esse daqui é o pérola. Eu vou colocar ele direito com direito e aqui nas laterais eu vou colocar alguns clipes e depois eu vou vir passando a costura na máquina mais próxima ao dentinho do zíper. Tá? Mas primeiro eu vou alinhar ele aqui bem certinho no meu material. Coloquei os clipes, agora eu vou vir na máquina e vou passar a costura mais próxima ao dentinho do zíper nas duas laterais. Fiz essa costurinha, agora eu vou desvirar. Vou colocar aqui o direito pra fora pra eu poder rebater as laterais. Puxa bem o zíper aqui, eu gosto de dar uma vincadinha. Tenho esse vincador aqui, ó, dá uma vincadinha que ajuda. Se você quiser fazer com a mão também dá certo, tá? Que aqui eu tenho essa ferramenta. Eu gosto de utilizar porque ela vinca bem perfeito. Nas duas laterais eu vou fazer a mesma coisa. Ficou vincadinho. Vou vir na máquina e vou passar uma costurinha de pesponto nas duas laterais. Ficou rebatido as duas laterais. Agora eu vou passar o cursor. Eu gosto de passar o cursor com a peça do avesso mesmo, para eu não ter que desvirar. Se você tiver dificuldade, você primeiro passa o cursor com ela desse jeito e depois você desvira. Aqui eu já gosto de passar ela invertida. O que que é importante? As duas partes aqui ficarem bem alinhadas. Passei, ficou bem alinhadinho aqui. Eu vou passar uma vez e depois eu vou passar mais uma e aí eu deixo o cursor no meio da peça. Deixei o cursor aqui no meio da peça. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o forro pro lado de lá e vou virar ele pro avesso. Puxo o principal para um lado e o forro para o outro. Aqui agora eu vou colocar alguns clipes nas laterais. Parte do zíper aqui que fica o dentinho, eu jogo sempre pro lado do forro. Alinha bem certinho aqui. E aí eu coloco alguns clipes, tanto na parte do forro quanto na parte do principal. Então aqui, o excesso de zíper vai pro lado do forro, que aí quando a gente desvira o acabamento fica bem perfeitinho. Coloquei os clipes. Agora o que eu vou fazer? Uma das laterais eu vou fechar inteira, da parte principal até o forro. Na outra, eu vou fechar um pedacinho do forro, parar, e aqui eu fecho também uns 4 centímetros, que é por onde eu vou desvirar a peça. Por que eu vou costurar aqui uns 4 centímetros? Porque eu vou fazer uma marcação de caixinha de leite, então eu tenho que ter essa costurinha. Então, vou fazer esse fechamento.
Fechei as duas laterais. Eu vou cortar aqui o excesso de zíper que fica. Vou queimar. Aqui agora eu vou marcar a caixinha de leite. A caixinha de leite eu vou marcar com 3 centímetros. Então, eu vou fazer uma marcação em todos os lados, aqui desse lado, nos 4 cantinhos e desse lado também. E é a partir da costura, tá? Então, aqui a partir da costura e aqui a partir da dobra. 3 por 3. Fiz aqui a marcação, então eu vou enfiar a mão aqui pela abertura que eu deixei, vou abrir o zíper e agora eu vou costurar a caixinha de leite. Então, eu vou vir aqui, eu gosto de colocar a mão aqui por dentro pra facilitar e vou abrir. Ó, por que que eu marquei dos dois lados? Porque eu vou seguir essa risca. Aí, aqui a pontinha, onde fica o ângulo, tá? Você coloca, ó, quando a gente desenhou, esse daqui é o ângulo. Então, ele fica bem na quininha, você vai abrir. E essa costura aqui, você vai jogar uma pra cada lado. Então, ó, um material aqui pra cada lado, pra não ficar um volume muito grande a hora que desvirar. Estica bem, vem e passa uma costurinha na máquina. Nos 4 cantinhos eu vou fazer a mesma coisa, inclusive no forro. Costurei, agora eu venho aqui e deixo mais ou menos meio centímetro de margem e corto o excesso que fica. Agora aqui eu vou desvirar a peça pela abertura que eu deixei, então vou puxar lá e vou vir desvirando. Desvirei. Aqui agora eu vou fechar essa abertura que eu deixei na lateral. Então, eu faço uma dobrinha de meio centímetro mais ou menos de cada lado aqui do material. Vem na máquina e passa uma costura. Fiz a costura, vou jogar o forro aqui pra dentro, ajeita bem certinho. Aqui o cantinho do zíper põe pra fora. E a necessaire tá finalizada. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Até a próxima!